PodSil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao PodSil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais. Hello, mais um PodSil no ar? Pode sim! E hoje isso aqui só é possível porque a gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam naquilo que a gente está fazendo. Vamos lá. Esse estúdio só está aqui porque Valdeci JP e a Bel Spichella que ornamentou. Valdeci JP, se você precisa de fotografia, se você precisa de vídeo, som, você procura nas redes sociais Valdeci JP para você ter ele para seu aniversário, seu casamento ou uma festa que você queira dar. Então, segue a dica Valdeci JP. Se você vai fazer uma festa maravilhosa, casamento, aniversário, já chama a Bel Spichella, que é a nossa decoradora daqui. Então, lembra que eu falo sempre para vocês, vamos honrar aquele que nos honra? Então é isso, Bel Spichella, Valdeci JP, não esquecendo que o nosso PodSil, pode sim, ele está todos os dias, 18h10, na rádio web Paulinho Nicolini, e sábado e domingo às 23 horas. Mas mesmo que você não consiga ouvir nesse horário, está no trânsito, você pode colocar lá, rádio web Paulinho Nicolini. Não esquece, baixa o aplicativo lá e sintoniza, porque honrar aquele que nos honra. Também estamos com a Chácara Estrapação, não esquecendo que a Chácara Estrapação está junto com a Estância Betânia. Na última quarta-feira do mês tem o jantar italiano. O vinho que é servido lá é da Chácara Estrapação, para você como cortesia. A Chácara Estrapação fez como eu posso dizer para vocês, eles fez um combinado lá com a estância e serve. Então você pode ir lá na estância conhecer, ter o day use, ir no jantar italiano, se hospedar e ainda prestigiar a Chácara Estrapação. Também você pode ir lá na Chácara Estrapação, Pedro Fiorese 41B, conhecer, eles têm piquenique e a família deles atendendo a sua. Vocês sabiam que as parreiras dele, a muda, veio da Itália? Eles contam toda essa história para você, porque é a família deles atendendo a sua Chácara Estrapação. Também temos a Tropical Cacau Chocolate, a ganhadora do 3º lugar do melhor chocolate do Brasil, gente. É aqui da terrinha, aqui pertinho, aqui na Rodovia da Uva, 4554. Você não pode deixar de conhecer, porque é uma fábrica que beneficia o produto que vem da Bahia, beneficia tudo, faz o chocolate sem gordura hidrogenada, com açúcar orgânico. Gente, o que é isso? Um chocolate desse aqui em Colombo para você. Também temos a água aqui que a gente toma, Hora da Bebida, que vem nos prestigiar, dando hidratação. Aqui a Hora da Bebida fica aqui no Santa Teresa e no Ana Rosa. Você curta, prestigie e colabore, porque é honrando os nossos parceiros que a gente chega mais longe. E hoje eu vou receber uma mulher aqui maravilhosa, uma empresária, além de linda, gente, eu sou fã. Frequento o estúdio que ela tem, uma empresária linda, mulher, feminina, e vai contar tudo para vocês. Além de empresária, quem é a Heloíse Correia? Oi, pessoal, que prazer estar aqui com todos vocês. Esse é o meu primeiro podcast, eu estava conversando aqui com o pessoal que eles até falaram que o primeiro é inesquecível, e eu tenho certeza que será, porque destrincharemos a Elo de forma pessoal e de forma profissional. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós aqui estamos muito felizes em te receber aqui. Mas, Elo, mais de 700 vidas mudadas. O teu lema é tirar o efeito sanfona. Antes da gente saber de tudo, de todas as dicas da Nutri, me conta quem é a Heloíse. Me conta lá, da onde veio a Heloíse? Quem é, filha de quem? É casada, não é? Fala aí pra nós. Bom, a Elo tem 27 anos, é casada há 4 anos com o Eduardo, é filha da Neia. E antes de tudo, antes da parte profissional, eu diria que ela é uma mulher destemida, ao mesmo tempo sensível, bem lá no fundo, tem uma casquinha por fora e ao mesmo tempo muito determinada, e quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai até o final.
Ela também tem alguns medos, enfrenta muitos desafios, assim como todo mundo, mas ela também teme a Deus, porque ela é cristã, que ajuda, né? Eu sinto que Deus está comigo em todos os momentos e tudo desanda quando eu tiro das mãos dele. É muito rápido eu tirar das mãos dele, mas ele sempre me sustenta e me relembra que sem ele eu não sou nada. Então, a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, o meu lar é de Deus, é sempre guiado por Deus. Acredito que essa é a Elo. Essa é Elô, muito bem, Elô. Que legal. Filha da Neia, casada com Eduardo, transformou mais de 700 vidas como Nutri. Mas Elô, me fala, o que a Nutri Elô faz de diferente que as Nutris do país não fazem? Eu vivi o efeito sanfona na pele. O que é o efeito sanfona? É você ficar eternamente emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Então eu nunca fui uma criança magra, sempre fui sobrepeso, já cheguei à obesidade de grau 1 e por conta disso, a transformação que eu vivi no meu corpo e na minha autoestima é isso que eu passo para as minhas pacientes. Então, eu vivi a jornada do emagrecimento, eu vivo o emagrecimento definitivo, porque hoje eu não necessariamente oscilo de peso e eu vivo uma vida onde 90% da minha alimentação é saudável, equilibrada, e ao mesmo tempo eu abro aqueles 10% para comer alimentos que eu amo. E eu acredito que a alimentação sem restrição é isso, é nessa nutrição que eu acredito. E é por isso que eu acredito que eu também me diferencio dos demais profissionais, porque eu vivi na pele o processo e essa transformação real que eu vivi na minha vida, eu trago para as minhas pacientes. Transformação real, Elô. Puxa vida, que legal, assim, você contar aquilo que você viveu e transformar a vida das pessoas. Mas, Elô, você transforma, se promete sair do efeito sanfona. Você não tem medo de perder cliente, não? E aí? Todo mundo ficou bonitinho, sarado, e a Elô vai fazer o quê, né? Excelente pergunta, Sil. Você sabe que eu sempre falo que eu promovo o emagrecimento definitivo, porque o emagrecimento definitivo é você de fato estar feliz com o seu corpo, feliz, com a autoestima resgatada e ao mesmo tempo sabendo fazer boas escolhas ao longo do seu dia sem abrir mão de comer aquilo que você ama. Isso é o emagrecimento definitivo. E assim você vai mantendo o seu peso e se sentindo feliz no corpo que você está. E você sabe que se, na verdade, eu trouxer essa transformação real e esse emagrecimento definitivo para as minhas pacientes, eu gero um sentimento de, em primeiro lugar, gratidão para as minhas pacientes, mas também de autoridade e confiança. E elas confiam tanto no meu trabalho, que isso com certeza vai fazer com que elas continuem comigo para uma nova fase. Seja da vida delas, de definição, ou de algum evento específico, ou até mesmo manutenção, acompanhamento para manutenção. Eu também, por conta de gerar uma transformação real, consigo aumentar a indicação, porque se elas vivem essa transformação, elas me indicam. E o melhor para mim é que as minhas pacientes, os meus clientes, eles se tornam embaixadores da minha marca e do que eu faço. Então eu tenho ali meus fãs que me ajudam a trazer mais pessoas para que vivam essa mesma transformação que eles viveram. Olha só, é verdade. Quando a gente sente gratidão e vai indicar, olha a dica de ouro se você é empreendedor e não sabe como manter os seus clientes. A Elô deu uma super dica da recorrência. Como que você vai continuar com o seu cliente, né? Então, é isso, olha só. Segue a dica de ouro da Elô. Mas, Elô, ser CEO, empresária, quando que você descobriu que da vocação virou um negócio? Eu vou ser honesta com vocês. Eu terminei a faculdade e eu escolhi nutrição porque eu creio que eu queria me curar.
né? Então, foi durante a faculdade em que eu tive o meu maior peso, inclusive, porque eu achei que a faculdade de nutrição ia me curar. E acabou que por conta da ansiedade, das provas e do que eu estava passando no momento, eu atingi meu maior peso e foi ali que foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade em relação ao emagrecimento. E vi que eu queria trabalhar de fato com emagrecimento. Quando eu terminei a faculdade, foi lá por 2019, eu sempre tive no meu coração o sonho de ter um lugar onde a gente tivesse tudo. Exercício, porque eu acredito no movimento, com eficiência, é claro. Que integrasse com alimentação, então que eu pudesse atuar ali. E também que eu cuidasse da mente, porque um corpo saudável mente saudável, corpo saudável. Então eu sempre tive isso no meu coração. Minha mãe também teve. E minha mãe, ela é educadora física, então ela também é profissional da área da saúde e as nossas mentes sempre se conectaram. Então eu terminei a faculdade e já nesse momento a gente já começou a organizar para abrir o nosso estúdio. E na verdade, nós abrimos num momento bem desafiador, porque abrimos em 2020, então a pandemia tinha acabado de acontecer e fechamos o contrato 2 meses antes, 2 semanas antes da pandemia se estabelecer. E nessa época que a gente abriu a empresa, eu era simplesmente uma recém-formada, que até então só tinha conhecimento básico de faculdade, que estava abrindo uma empresa, um CNPJ, e que eu tinha muitas demandas de uma empresária que eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi a ser empresária, eu aprendi a atender meu paciente, a ser nutricionista, e de forma básica também. E quando a gente abriu a HN, que o nome da minha empresa é HN Saúde, H de Elo, N de Enéia e Saúde, porque é isso que nós proporcionamos, eu passei por todos os setores da minha empresa primeiro, então não foi assim, eu abri a HN e já sou empresária. Quando nós abrimos a HN, eu era secretária, eu era atendente, eu era recepcionista, eu era o financeiro também, porque eu fazia cobrança, matrícula, eu era o marketing, a gente não tinha nada, era eu presa. E minha mãe dava todas as aulas, das 7 até as 9. E eu também era nutri, então eu também atendia. Então quando eu atendia não tinha ninguém na recepção e vice-versa. E foi vendo todos os setores e passando por todos os setores da minha empresa, que foi quando a gente começou a poder contratar, que aí o insight de agora eu sou uma empresária surgiu. Por quê? Porque eu sabia como eu queria atender o meu cliente. Eu sabia como eu queria receber o meu cliente. Eu sabia como eu queria que o resultado no meu cliente acontecesse. Mas eu precisaria replicar o que estava na minha cabeça para os meus colaboradores. E quando nós começamos a contratação, esse foi o momento em que a gente viu essa necessidade de começar a protocolar e homologar tudo. A nossa metodologia, a forma que a gente atende nossos clientes. Cobrança, recebimentos, fazer matrículas, como é que se recepciona um cliente lá dentro. Tudo isso nós realmente sentamos e fomos escrevendo como gostaríamos que fosse feito. Fizemos esses processos, que são os POPs de uma empresa, né? Processos operacionais. E aí sim, eu comecei a realmente vistoriar e arrumar e corrigir processos e começar a, de fato, ser líder, me tornar líder nesse momento e empresária, e entendendo como eu poderia, além de replicar, como eu gostaria de que do que acontecesse ali dentro da HN, para ter cada vez mais clientes, mas eu também precisaria, como empresária, eu precisava estar à frente de quais eram os próximos passos. Foi ali, nesse momento em que eu comecei a contratar, que eu vi essa necessidade de começar a aprender a gerenciar a minha empresa. E daí foi quando eu comecei com vários cursos e mentorias para aprimorar e continuo aprendendo e sigo aprendendo, porque o aprender nunca acaba. Esse é um dos lemas que está no nosso código de cultura.
da HN, então eu sigo aprendendo, sigo estudando para que a HN ela alce voos cada vez maiores. Gente, que insight e que ouro que a Elo entregou aqui, gente. Por quê? Processos operacionais de empresa, ela tinha exatamente como atender, ela nutri, mas quando ela se viu empresa, olha só o que ela teve que aprender. Porque isso aí, a Elo vai falar, a gente não aprende na faculdade. A gente aprende no dia a dia como gerir uma empresa, como criar cultura, como que eu quero ser atendido. E ela criou isso passo a passo na HN. E eu sei dizer para vocês que isso é verdade porque eu frequento a HN Saúde. Então é exatamente isso que ela fala. É processos, é como gerir, é como atender, é como estar. E você pense bem, você que é empreendedor está começando. Dá para chegar onde a Elo está, dá para chegar, porque é um processo. Há quanto tempo ela disse que começou na pandemia, nós estamos em 2025, 5 anos de processo, 5 anos de aprendizado, além da sala de aula, além da faculdade. Mas Elo, jovem, bonita, elegante, e aí, essa beleza ajuda a vender? É curioso você falar isso sobre beleza, porque beleza, se a gente for parar para pensar, é relativo. Mas a forma como eu me posiciono, a Sil me vê semanalmente, né? Porque ela faz aula lá no estúdio. Mas a forma como eu me posiciono, tanto nas minhas redes sociais, mas também, né, como eu recebo os alunos, nossos clientes, meus pacientes, a forma como eu me visto, como eu me apresento, é apenas para expressar o melhor de mim, porque o que eu prego acima de tudo, acima da estética, do belo, é o autocuidado. E eu aplico em mim esse autocuidado. Eu me preocupo em me exercitar, eu me preocupo em me alimentar bem, eu me preocupo e automaticamente isso faz com que a minha autoestima esteja muito melhor e isso reflete na forma como eu visto. E eu acredito que isso sirva de inspiração para quem me assiste, me acompanha nas redes sociais ou me vê lá no estúdio. Não como alguém famoso ou nada do tipo, e também não no sentido de me achar melhor, não, mas como uma inspiração de que você também pode se cuidar todos os dias, fazer 1% por você todos os dias, para resgatar a sua autoestima. E com a autoestima resgatada, eu falo para os meus pacientes, já viu aquela frase, gente feliz não enche o saco? Gente com autoestima alta também não. Então, você com autoestima lá em cima, elevada, feliz com o seu corpo, feliz com a sua saúde em primeiro lugar, disposta, porque é tudo isso que a alimentação saudável e o exercício te proporcionam. Saúde, pele boa, cabelos fortes, firmes, unhas firmes, nada de queda de cabelo, unha fraca, bom humor, disposição, energia. Então, é isso que eu vendo, é essa beleza que eu acredito que é proporcionada pelo exercício e pela alimentação saudável. Então, se hoje você, Sil, e eu agradeço o elogio, me acha bonita, isso é reflexo de autocuidado. E é o autocuidado que eu prego para as minhas pacientes, é o autocuidado que eu prego para os nossos alunos, porque eu acredito que você se sentir bem com você mesmo vai fazer bem para você, mas também pelo outro é cuidar de você para cuidar dos seus. Cuidar de você para cuidar dos seus. Escreve no seu caderninho aí, ó. Cuidar de você é cuidar dos seus. Eu, como professora, sei muito bem o que é isso, porque a gente vive isso diariamente. Mas, Elô, na sua bio diz lá, emagreça sem restrições aqui. E aí? Restrição na dieta, na vida? Como é que a gente vai vencer se esse mundo diz pra gente que a gente tem que ter um corpo perfeito? Como que eu não vou ter restrição? Como que se promete uma coisa dessa? Como que você fala isso? Restrição na vida, na dieta? Não, aqui é sem restrição. Sil, eu falo que eu transformo o estilo de vida das minhas pacientes. Então a gente está lá no consultório para lapidar os CPFs.
Eu transformo um estilo de vida ruim numa sequência de bons hábitos que ela vai incorporando aos poucos na rotina dela, até que ela tenha um estilo de vida saudável e equilibrado. E dessa forma, ela consegue levar uma alimentação saudável. Ao longo de todo o processo ela vai aprendendo, mas sem abrir mão dos alimentos que ela ama de forma pontual. E eu consigo ensinar isso para as minhas pacientes, a como viver uma alimentação saudável sem restrições, em 4 passos simples, porém que precisam de execução máxima. O primeiro passo, eu diria que é tornar o processo uma prioridade. Se hoje o seu corpo, ele é um ponto para você, se hoje você não tem disposição, se hoje você não dorme bem, se hoje você vive com o cabelo caindo, se hoje você tem muita acne, se o intestino está preso, se você vive mal-humorada, se você não se sente confortável quando você coloca um biquíni ou quando você olha no espelho, você entende que isso é uma dor. Você precisa transformar essa dor em prioridade. Então, tornar o processo de emagrecimento uma prioridade. O processo de mudança de hábitos, uma prioridade. Esse é o primeiro ponto. Quando vira uma prioridade, já te dá um rumo. Afinal, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve e muitas vezes não te leva a lugar nenhum. E para que seja muito claro, eu quero que você anote aí na sua casa, anota quais as suas prioridades. Eu quero estar de bom humor, eu quero ter disposição, mesmo depois das 6 horas da tarde, que eu já chego cansada. Eu não quero descontar as minhas emoções na comida, eu quero vestir uma roupa, me sentir bem, me sentir confortável, eu quero meu cabelo forte, eu quero minha pele bonita, hidratada. Isso são prioridades, sua saúde, seu bem-estar, sua autoestima. Anota e deixa num lugar visível, para que você todos os dias fique de frente com as suas prioridades e com os seus objetivos. E sempre que bater aquela vontade de desistir do processo, você lembra, você vai ler essas motivações e vai se lembrar do porquê começou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter de fato. É importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que ele vai te auxiliar, mas ter bem organizado as suas refeições, né? Então, ter refeições que ao longo do dia elas sejam nutritivas, para que à noite, que é o horário de descanso, é o horário que você tá chegando do trabalho cansada e você vai querer descontar na comida, se você não se planejou e não comeu bem ao longo do dia. Então, ter refeições equilibradas, ter refeições nutritivas, ter frutas, verduras, bastante proteína na tua alimentação, carboidratos, todos organizados em pelo menos 4 refeições ao dia, já será suficiente para trazer um equilíbrio para as tuas refeições, mais saciedade. E uma pessoa que tem saciedade, ela não chega na próxima refeição morrendo de fome. Se você não tá morrendo de fome, você tem mais consciência para fazer uma escolha saudável de forma mais intuitiva. O terceiro passo que eu colocaria para vocês é a organização. Então, tirar um dia da semana para organizar o que você vai comer, quais as refeições, o que você vai precisar comprar. E eu sempre sugiro que você priorize ali, no máximo, uma opção de café da manhã para a semana toda, uma opção de almoço para a semana toda, uma opção de lanche e uma opção de jantar. Ai, Elô, mas eu vou enjoar. Sem problemas, na próxima você troca. Só que se você fizer dessa forma, fica muito mais fácil de você fazer uma lista de compras, fazer um planejamento do que você vai precisar preparar e vai otimizar o seu tempo na cozinha. Então, organização e planejamento são fundamentais para que, além de você atingir o seu objetivo de emagrecer ou de mudar os seus hábitos, de comer mais saudável, você vai conseguir manter. O próximo passo seria um estilo de vida, é uma metodologia que eu falo para os meus pacientes, que é milenar. Eu falo brincando, é claro, que é uma técnica, na verdade, para que você consiga, Sil, fazer boas escolhas e ao mesmo tempo comer o que você ama, que é a técnica 90-10. O que seria isso? 90% da tua alimentação ser equilibrada, saudável, e aqueles 10% para comer aquilo que você ama, um docinho, uma pizza, um hambúrguer. Se a gente fosse pensar ao longo da semana, você fazendo 4 refeições por dia ao longo de 7 dias,
de refeições, os seus 10% equivaleriam ali a 3 refeições off, 2 refeições, 2 a 3 refeições off. Você poderia comer algo diferente, aquele teu docinho, algo que você ame. Então, pensa comigo, dessa forma equilibrada, essa técnica 90-10 para as suas refeições, a gente consegue ter um equilíbrio. Você come saudável, mas sem abrir mão dos prazeres, das coisas gostosas e da confraternização, que de repente um momento com um docinho gera, tá? E o próximo passo, e o último passo, na verdade, além de você tornar tudo isso, se organizar, tornar tudo isso como uma prioridade, é repetição diária. Todos os dias repetir bons hábitos. Seu problema é beber água, beba mais água, ande sempre com uma garrafa para utilizar, né, favorecer esse ambiente ali. Se o seu problema é organizar as refeições, agora você vai organizar as refeições num dia na semana para todos os dias comer de forma saudável e equilibrada. Se o seu problema é dormir muito tarde ou dormir pouco, você vai se organizar para dormir ali nas 7, 8 horas. Mas é repetir isso todos os dias. Todos os dias eu durmo cedo, todos os dias eu bebo 2,5 litros de água, todos os dias eu como 2 frutas, todos os dias eu faço 4 refeições, todos os dias eu faço bons hábitos. Mas hoje eu não tô afim, mas eu vou fazer. Mas hoje eu não queria, mas eu vou fazer. Mas hoje não vai dar tempo, pois eu vou me planejar. Se você, quanto mais, isso foi uma coisa que eu percebi na prática e ao longo do meu processo de emagrecimento, quanto mais você repete um hábito, quanto mais você repete uma ação, na verdade, quanto mais você repete a mesma ação, mais rápido ela vai se tornar um hábito automático. Vou fazer uma analogia com o fato de você escovar dentes, por exemplo. Quando você era criança, eu tenho certeza que a sua mãe, ela incentivava que você escovasse os dentes e não era a sua atividade ou a sua ação favorita. Mas você tinha que escovar. E você repetiu esse ato por tantas e tantas e tantas vezes que hoje é natural e automático que você levante e acorde, levante e escove os dentes. Você pensa, fica ali no agora eu vou levantar e escovar os dentes. Não, é automático. Você curte esse momento escovando os dentes? Não, é automático. Isso só aconteceu porque você reproduziu uma ação tantas e tantas vezes que hoje ela corre de forma automática. Seu cérebro não precisa nem essa energia para pensar em escovar os dentes, porque já é algo natural. É a mesma coisa se você deseja mudar os seus hábitos alimentares, se você deseja emagrecer. Se aproximar de bons hábitos e executá-los todos os dias é o que vai fazer com que futuramente eles se tornem mais automáticos. Se você bebe 2,5 litros de água todos os dias, quando você não beber, o seu corpo vai pedir, você vai ficar com muita sede. Se você não dorme, se você começa a dormir a quantidade de horas que você precisa todos os dias, quando você não dorme, você vai ficar muito mais cansada. Quando você começa a organizar suas refeições e comer as 4 refeições, todas nutritivas ao longo do dia, você vai se sentir com mais saciedade, com muito mais energia e muito mais disposição. E isso acontece porque você repetiu muitas e muitas vezes o mesmo hábito. Eu não disse que necessariamente é prazeroso, porque não é prazeroso escovar dentes, mas se torna automático. E é mais fluido de você executar e fluido de você conseguir manter uma vida equilibrada, saudável, sem abrir mão daquilo que você ama. Gente, que aula! Estamos tendo aula com a Nutri Heloísa Correia. Gente, mas presta atenção. A gente vê muitas pessoas dizendo que hoje em dia o comer compulsivamente é a doença do século. Estamos lá no celular, estamos comendo. Estamos assistindo, estamos comendo. Elô, você falou que a repetição dos hábitos gera mudança. Mas como desde cedo fazer isso? Porque temos crianças obesas, se tornam adultos obesos. Porque a gente tá com esse processo que hoje em dia o comer é uma doença emocional e eu desconto na comida e eu como e o fast food tá aí. A praticidade de pedir uma pizza, de pedir um hambúrguer, de pedir isso, tá muito... Como que
aquela mãe que está te ouvindo, que tem dificuldades e acaba colocando isso para a criança também, porque se eu tenho problemas, quando eu tenho meus filhos, eu vou novamente repetir processos. Como mudar isso? Lô, como que você daria uma dica para essa pessoa que está te vendo ali e ela está com essa doença emocional ali culpando e ela se sente culpada e a roupa não está bem e daqui a pouco o filho também não está bem, ou a sua casa ali, a sua família? Bom, a primeira coisa é procurar um profissional, um nutricionista, para gerenciar e organizar as refeições. E se essa compulsão alimentar, porque compulsão alimentar é um tema muito delicado, porque não necessariamente se você come de forma exacerbada, né, demasiadamente, isso é compulsão alimentar. Às vezes o buraco é mais embaixo, porque no caso da compulsão alimentar, pode ser que até mesmo uma pessoa coma até lixo. Então, é um pouco mais delicado esse tema de compulsão. Mas se a gente fosse parar para pensar em crianças, adultos que acabam comendo as emoções, comendo mais do que deveriam, principalmente pensando que é aquilo que eles não colocam para fora, eles empurram de alguma forma para dentro. A primeira coisa seria procurar um profissional, um nutricionista e um psicólogo, né, para ajudar nessa gerência, de repente, da crise de ansiedade e dessa manutenção e organização de hábitos e, de repente, ações que você pode utilizar ali, ferramentas para utilizar na hora que esses momentos de ansiedade e de vontade de descontar na comida surjam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é favorecer o ambiente para que você tenha bons hábitos. Então, se você tem costume de descontar as suas emoções na comida, acabar comendo demais, não compre tantas besteiras em casa. Não deixe tão à mostra, tão exposto. Elô, mas eu acabo que eu não controlo o que tem lá em casa, eu não tenho como não comprar. Então, esconda, sempre falo, deixe em lugares não tão visíveis. Favoreça o ambiente, não deixa besteira, né, bolacha, salgadinho, enfim, em cima da bancada, porque você vai chegar morrendo de fome e essa vai ser a primeira coisa que você vai fazer, atacar. Deixa alimentos mais saudáveis à vista, pensa na geladeira também desse mesmo aspecto, não deixe coisas muito mais calóricas, industrializadas lá na porta da geladeira, na frente do armário, sempre deixa atrás de prateleiras, atrás de alimentos, para que não fique tão à mostra e você não às vezes não tá com uma mentalidade tão fortalecida e vai te fazer consumir esses alimentos porque foi a primeira coisa que você viu num momento ali de desespero. Então não deixe esses alimentos tão à mostra. E quando você comprar, sempre compre, por exemplo, uma barra de chocolate. Em vez de ter uma barra de chocolate em casa, tenha uma unidade comercial. O que é uma unidade comercial? Uma porção individual. São aqueles 3 tabletinhos, é um bombom. Entende? Porque nesse caso, as calorias importam. E uma barra tem 900 calorias, mas 3 tabletes tem 100. Você entende? Que faz diferença também esse porcionamento. Sempre que você for organizar, ir ao mercado, né? Que você for ao mercado, antes de fazer as compras, evite de morrendo de fome. Porque daí tudo que tá nas prateleiras, principalmente pensando em industrializados, é atrativo. Evite ir ao mercado com fome. Faça um planejamento consciente das refeições da semana, que seja colorido, que tenha frutas, verduras, que a base desse carrinho seja muito mais alimento. Aquilo, eu falo a marca Rouba Deus, né? Que são alimentos mais naturais, então frutas, verduras, as proteínas, carnes, ovos, peixe, arroz, feijão, tudo aquilo que você consegue desembalar menos e descascar mais. Priorize esses alimentos, que esses alimentos sejam a base da tua lista de compras, do teu carrinho, e evite morrendo de fome, para que você não acabe pegando coisas que depois vai ficar ali, aqueles snacks que ficam ali na geladeira, para um momento de desespero, nem precisava, você nem ia atacar se não tivesse,
você nem atacar, se não tivesse mais como tinha, que você comprou com fome, comprou no mercado, deixou lá na sua casa, foi a primeira coisa que você fez e teve um ato ali totalmente inconsciente, acabou comendo mais do que deveria. Se a água é uma dificuldade para você, tenha uma garrafa grande, eu sugiro 1,5 litro, bem grande mesmo, com tampa, né, e canudo, porque o canudo é mais fácil de beber. E deixa essa garrafa sempre por perto. Eu falo para as minhas pacientes, a minha garrafa é minha filha. E para as minhas pacientes que têm filho, quantos filhos você tem? 2? Eu falo, são 3 com a garrafa. Porque tem que carregar para todos os lugares. E não só carregar, beber, mas por que grande? Porque daí você não vai precisar ficar enchendo sempre. Se for uma de 500 ml, acabou a quantidade ali, daí você vai ficar com preguiça de encher e daí não vai beber. Então, que seja uma garrafa grande, pelo menos 1,5 litro, 2, daí você vai controlando e carregando ela para todos os lugares para poder beber. Se a sua dificuldade é o treino, e você de repente vai treinar de manhã cedo, já deixa a roupa arrumada na noite anterior, para nem pensar, nem arrumar desculpa. E se você vai treinar depois do trabalho, já deixa a roupa no carro, para nem precisar pensar, só ir. Pequenos gestos, pequenas atitudes, para que você consiga moldar o ambiente ao seu favor, vão fazer total diferença para que você atinja o seu objetivo. E um último ponto que eu gostaria muito de colocar aqui, que vai te ajudar muito nesse processo de melhorar os hábitos e emagrecer também, consequentemente, se esse for o seu objetivo, é se aproximar de pessoas com o mesmo objetivo que você. Pessoas que buscam cuidar do corpo, que buscam cuidar da saúde, que buscam se alimentar de forma saudável. E eu falo que isso a gente tem construído lá no estúdio, na HN Saúde. Uma comunidade de pessoas que buscam cuidar da saúde e da autoestima. Lá elas cuidam do corpo, elas se movimentam, elas cuidam da alimentação, estão sempre cuidando da mente e você vai criando vínculo com essas pessoas e vai firmando raízes com pessoas com o mesmo propósito. E é isso que vai te ajudar a permanecer nessa mudança de estilo de vida. Que belo gancho você me deu, que eu já ia falar do estúdio HN aqui. Que legal. Todos sabem que a Elô é sócia com a mãe dela, a Claudineia. Elô, mas antes de eu te perguntar, deixa eu te falar. Eu amei essa dica da garrafa. Até então eu não entendia por que uma garrafa tão grande. E realmente eu sinto essa dificuldade, porque eu levo a minha pequena para a sala de aula e quando acaba eu não consigo lá encher, eu fico sem água. Puxa, agora eu vou pegar uma maior, porque... Gostei dessa dica. E você segue a dica, professora aí que tá me ouvindo, ou quem tem essa dificuldade aí, pega uma garrafa maior e age como se fosse a filha, leva para todo lugar, porque é importantíssimo a água, a hidratação. Gente, é saúde, nós estamos falando de bem-estar. Outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, que eu falo muito aqui na terrinha, é a ambiência. Ambiência importa. Aonde eu estou, com quem eu estou. Por quê? Porque se o meu ambiente... todo mundo ali está comendo fast food, você não vai conseguir comer uma fruta. Então você tem que estar com o ambiente propício para você. O que eu quero? Quero mudança ou eu quero continuar nessa vida? Então o ambiente importa sim. Então anota tudo, reveja a fala da Nutri aqui, porque é uma aula, é dica de ouro para você. Mas Elô, você tem o estúdio HN, é lindo, eu conheci já a Neia antes de ter o estúdio. E quando elas abriram o estúdio, eu estava lá. E aí, retornamos agora, eu e minha mãe. E me fala, cuidar do negócio com a mãe é cuidar da família? Como é que você faz para não levar para casa a briga com a mãe, ou ela defende um funcionário, ou acontece alguma coisa? Como é que você gerencia isso? Porque estão em família, como é que você... agora fechei aqui, vou para casa, mas estou levando junto a briga com a mãe ou não estou. Como que você conseguiu organizar isso em 5 anos de estúdio já? Olha, Sil, eu confesso que é um dos maiores desafios quando se tem uma empresa familiar, que é o nosso caso.
Nós somos muito apaixonadas pelo nosso propósito, que é transformar vidas através do movimento com eficiência e da alimentação saudável e equilibrada. Mas a gente não deixa de ser mãe e filha, então no começo foi muito desafiador, no sentido de conciliar assuntos de trabalho em qualquer momento, porque para nós qualquer momento é o momento de falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio. E com o passar dos anos, a gente foi, né, conversando em família, a gente foi percebendo que a gente já passa muito tempo junto, a gente fala muito sobre trabalho. Vamos limitar para que seja de segunda a sexta. Nem sempre a gente consegue, tá? Nem sempre. Muitas vezes tem alguns finais de semana que surge uma coisinha de trabalho. Mas a gente tenta se policiar justamente para que a gente consiga sempre nutrir essa conexão antes de sermos sócios de mãe e filha. E não só que a gente consiga nutrir essa conexão, mas resgatar. Porque muitas vezes isso se perde. Quem é a Elo e quem é a Neia mãe, quem é a Elo e quem é a Neia sócias. Isso acaba se perdendo. Então, para nós hoje é um desafio e a forma que a gente encontrou de tentar se reconectar como mãe e filha e também nutrir essa conexão é, de repente, não falar necessariamente sobre trabalho aos finais de semana, priorizar mais momentos de confraternização com a nossa família, nós somos muito unidos, mas priorizar os momentos, falar sobre outros assuntos, fazer outras atividades. Eu acredito que não somente falar isso que eu tô falando, mas executar, que é o mais desafiador, falar até papagaio fala, mas executar essa ação, esse combinado que a gente fez, eu acho que é isso que tem nos mantido firmes para conseguir gerenciar tanto a empresa quanto a nossa relação. Perfeito, isso mesmo. A gente tenta, né? Falar, a gente fala, a gente tem que colocar em execução isso que você exatamente falou. Mas o estúdio oferece pilates, funcional e nutrição. E ele está num local bem central ali, né? Então eu quero que você fale qual foi a escolha, porque aquele local ali, se você pensou assim, eu estou quase entre Colombo e Curitiba, se você pensou, porque eu posso pegar pessoas de Curitiba, de Colombo, como que você analisou esse local, a escolha dele, né? E o que você, eu que estou te vendo, estou te ouvindo, o que eu vou chegar na HN e vou encontrar? Eu vou encontrar pilates por pilates, funcional por funcional, nutrição por nutrição, ou eu vou encontrar esse combo todo? Bom, a escolha da HN Saúde, no local, foi feita por Deus, na verdade. Quando a gente começou toda a organização de pesquisa de mercado, lá em 2019, a gente, no caso eu e minha mãe, é claro, estávamos procurando um local que fosse de fato mais central, que tivesse um movimento, um fluxo intenso em volta, e passamos por muitas opções. E ali nós sentimos que foi a resposta de Deus. 2 semanas depois de fechar o contrato, como eu falei para vocês anteriormente, instalou-se a pandemia. Então, sentimos que era um pouco de resposta de Deus com um pouco de, meu Deus, será que realmente é uma resposta ou nós estamos vendo coisa? Mas a localização da HN hoje é uma divisa ali entre Tuba, Colombo, Pinhais, Curitiba, e realmente a gente consegue, favorece todas essas regiões para que sejam atendidas por nós e pode aumentar também o nosso público, né, a nossa captação de clientes, visto que a HN ela tem uma capacidade para atender pelo menos 350, 400 clientes. Então, nós temos um estúdio grande, são 330 metros quadrados de puro movimento, estrutura super qualificada, estrutura super diferenciada, uma metodologia própria e profissionais capacitados, né? Então, nós sabíamos do nosso potencial e a gente precisava de um lugar que, com as pessoas no entorno, porque nós dependemos do presencial, né? Ir fazer aulas, ir atender nas consultas, enfim.
pudesse suprir essa necessidade. Então, ali na Bel Escuciato, bem do ladinho ali do Vila Rica Calçados, foi um local estratégico que poderia nos proporcionar essa captação de clientes e realmente ampliou também a possibilidade de clientes que a gente pudesse converter. E lá na HN, desde quando nós abrimos, nosso código de cultura, nossa missão, como eu já mencionei, é transformar a vida das pessoas através do movimento com eficiência. Por que com eficiência? Porque nós temos uma metodologia, porque lá na HN nós trabalhamos com pilates de aparelhos, treino funcional e acompanhamento nutricional. Então, tanto para o pilates, quanto para o treino funcional, tanto para o pilates, quanto para o funcional e para a nutrição, nós temos um método próprio. Nós fomos entendendo o que dava resultado para os nossos clientes, protocolamos, validamos e protocolamos. Então, nós criamos uma metodologia própria que traz resultado. No Pilates, te proporciona um corpo mais forte, livre de dores, flexível, que vai te trazer mais qualidade de movimento ao longo do dia, ao sentar, ao abaixar, ao caminhar. No treino funcional, que é uma modalidade com uma intensidade maior, que vai te ajudar no emagrecimento, ganho de massa muscular. E na parte da nutrição também, que é o emagrecimento sem restrições e emagrecer de uma forma leve e nutritiva e ao mesmo prática e prazerosa. Mas, acima de tudo, nós nos preocupamos com, além de ter uma estrutura diferenciada na região, ter uma metodologia própria e termos profissionais qualificados, nós nos preocupamos com o atendimento. Então, além de tudo, nós trabalhamos com turmas reduzidas. São poucos alunos por horário, para pilates e para funcional, onde o professor ele consegue trazer uma supervisão integral ao longo do período de aula. E se o professor consegue te corrigir, você consegue executar os movimentos com muito mais performance, com maestria e automaticamente ter mais resultados. Então, nós nos preocupamos com esse acompanhamento, com esse suporte do aluno e também nos preocupamos que esse aluno tenha resultados. Então, se a gente fosse parar para pensar, hoje nosso foco é que os nossos clientes tenham resultado. Nós temos uma metodologia para isso e, além de tudo, nós capacitamos os nossos profissionais semanalmente para que eles evoluam semanalmente, para que eles evoluam com o passar dos anos e dos meses e possam trazer um atendimento de ainda mais excelência. Excelência está no nosso código de cultura como um valor imprescindível. Então, a HN não é só mais um estúdio, é o seu lugar de ser transformado através do movimento com eficiência, cuidado, atenção e excelência e de aprender sobre uma alimentação equilibrada e saudável que vai potencializar os seus resultados em qualquer uma das modalidades, seja de pilates ou de funcional. Esse é o Estúdio HN. Mas, Elô, me fala, daqui 5 anos, nós vamos ver várias HNs, vamos ver a Elô, uma grande influenciadora, cursos online, tudo isso aí você vai expandir. O que você se vê daqui a 5 anos? Bom, eu vejo a HN como um método validado, várias HNs distribuídas por esse Brasil, até porque essa é a nossa visão, nos tornarmos uma referência como estúdio de saúde integrada no Brasil, uma referência. Mas eu também vejo essa veia online, do online que pulsa sobre mim e sobre a minha mãe também. Então nós temos muitos projetos de cursos, projetos online, programas online de emagrecimento, de saúde, de exercício, de movimento. Aguardem! Bem dica por aí, gente. Aguardem, olha o que ela falou. Mas, Elô, me fala, pra gente quase encerrar aqui, tá maravilhoso, é aula pura, é ouro em pó que você está recebendo. Me fala, se cometeu algum erro que você hoje falaria assim, não vou fazer mais.
puxa vida, nessa minha trajetória, você que é empreendedora, você que está nos assistindo, se inspirando na Elo, e a Elo vai dizer para você, olha, não vai por esse caminho, que esse caminho não dá certo. Olha, eu gosto de dizer que foram muitos acertos, graças a Deus, muitas vitórias, mas também tiveram muitos erros que cometemos. Eu não acho que esses erros eles foram prejudiciais no sentido de que eu precisava passar por isso para de repente instituir um novo processo ou de repente a empresa pudesse evoluir de alguma forma. Mas eu acho que começar sem estudar antes sobre gerenciar um negócio, que foi o que eu fiz. Eu sabia atender de forma básica, eu sabia ser nutri. Quando eu falo básico é o que eu vi na faculdade, né? Mas eu não sabia gerir uma empresa, eu não sabia ser empresária, empreendedora. Então, eu acho que o empreendedor, ele é assim, né? Ele mexe a cara, ele primeiro vai, daí vai se organizando no caminho. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria me preparado um pouco mais, pensando nessa parte da gestão, né? De gerir a empresa, do administrativo, do financeiro, do marketing, da questão dos processos. Eu teria estudado isso antes, eu teria me especializado nisso antes. Não que eu seria perfeita, eu não acredito nessa perfeição, mas pelo menos mais preparada, eu acredito que eu colheria frutos de forma mais breve. Então, você que está nos ouvindo, então, olha a dica da Elo. Se prepara, estuda, não se preocupa se você tem dinheiro ou recurso. Gente, a internet está cheia de coisa que você pode pegar para si e realmente seguir o teu propósito, seu encaminhamento, o seu empreendimento, se tornar essa empresária, essa empreendedora de sucesso. Mas, Elo, vamos fazer um bate-bola aqui? Eu falo 2 palavras e você vai falar qual te chama mais atenção. Tá? Colombo ou Curitiba? Colombo? Pô, Colombo, com certeza. Pilates ou funcional? Pilates funcional. Um potencializa o outro. Pilates potencializa qualquer modalidade. Pilates funcional. Dieta ou reeducação alimentar? Reeducação alimentar. Vai te trazer o seu objetivo e vai te manter nele pro resto da vida. Chocolate amargo ou chocolate ao leite? Eu amo chocolate ao leite, mas o amargo, pelo sabor amargo, por estimular o paladar amargo, vai te ajudar a saber parar, ter mais autocontrole para parar. Então, vamos no amargo. E também tem propriedades antioxidantes, ajuda na questão do processo de emagrecimento também. Dinheiro ou propósito? Propósito com dinheiro. Sua mãe em uma palavra? Força. Seu marido, sua família em uma palavra? Alicerce. E agora, para terminar, Heloíse Correia por Heloíse Correia. Pegou pesado, hein, Sil? Não estava preparada para essa, mas eu acho que determinação. O verdadeiro significado de fazer do limão uma limonada. Acho que é isso que tem sido a minha vida. Perfeito, isso mesmo. A gente tem que o quê? Plantar aquilo que a gente quer colher, né? E realmente é isso. Determinação. Heloíse Correia por Heloíse Correia. Determinação. E a gente quer te agradecer aqui por esse espaço, por contar, por compartilhar tanta coisa, tanto ouro aqui. Você que está nos vendo, está nos assistindo, está nos ouvindo. Heloíse contou tudo, Heloíse deu dicas.
Foi realmente uma aula hoje que a gente teve no nosso Pode Sim Contar Tudo. Luiz, deixa suas considerações finais para quem está te vendo, para quem te viu pela primeira vez e para quem está te ouvindo e ainda não te conhece. Deixa sua rede social, seu contato, porque é agora que a gente faz que as pessoas chegam até você bem mais próximas. Gente, que momento especial, eu estou muito feliz. Realmente esse podcast, Pode Sil, vai ficar marcado na minha memória. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Se você deseja mudar a sua vida, resgatar a sua autoestima, se olhar no espelho, gostar do que vê, se você deseja estar mais feliz, se você deseja estar mais disposta, se você deseja entrar numa loja, comprar uma roupa a que você gostaria de vestir e não a que te serve. Se você deseja se exercitar de uma forma dinâmica, se você deseja se aproximar de pessoas com o mesmo objetivo que você, eu tenho certeza que eu, Heloísa, como nutricionista, posso te ajudar. E que a HN Saúde, que é o meu estúdio de saúde integrada, também pode ser a sua segunda casa nessa sua jornada de transformação real do seu estilo de vida. O meu Instagram como Nutri é @elo com H Correa Nutri, @elo com H Correa Nutri. Esse é o meu Instagram de Nutri e lá eu compartilho muitas informações e estratégias de forma gratuita. Ali tem ouro para já te ajudar a dar um start nessa jornada de mudança do seu estilo de vida. E o Instagram da clínica do estúdio é @HN Saúde, bem simples, @HN Saúde. E eu sugiro que você entre também, siga, né? Me siga no Elo Correa Nutri, no HN Saúde. No HN a gente compartilha muito sobre as nossas modalidades, os serviços que nós oferecemos. Inclusive nós temos um plano que acopla tanto Pilates quanto o funcional, mas acompanhamento comigo, então é um valor bem diferenciado, um serviço bem exclusivo para te proporcionar resultado, para que você consiga mudar o seu estilo de vida, consiga emagrecer, ser mais ativa, mais disposta e automaticamente mais feliz com você e com todos à sua volta. E para todo mundo que está aqui, eu já posso falar? Se você quer, posso falar? Mas abra! Então tá bom. Então, para todo mundo que está aqui me assistindo, se você for lá seguir a minha rede social, que é o Elo Correa Nutri, e o da HL, que é @HN Saúde, me mandar um direct e falar: eu vim pelo Pode Sil, vai estar ganhando uma sessão estratégica comigo, que é uma sessão onde a gente conversa de forma online e eu vou te perguntar, eu quero saber a tua maior dificuldade no emagrecimento ou para manter um estilo de vida saudável e vou traçar ali neste momento um plano de ação para que você inicie, para que você já vá nesse ano de 2025, 2026, 2027, você dê o start para sua mudança. Então tem que falar que veio pelo Pode Sil, tá? E você vai ganhar uma avaliação física também para saber como é que tá o percentual de gordura, de massa muscular. Tem ali um ponto de partida. Esse é o meu presente para você. Que presente, gente. Mas vamos lá. Segue a Elo, segue a HN. Vai lá no Pode Sil, no YouTube, no Facebook, deixa seu comentário, deixa sua curtida lá. Curte, compartilha e comenta qual foi o insight que você teve aqui, qual pergunta você quer fazer, a Elo vai lá e responde, e ainda você vai lá e manda um direct para eles, ó, eu vi, curti, comentei e quero ganhar meu presente, porque presente bom é aqui no Pode Sil, Pode Sim. A gente vai encerrando por aqui, eu quero te agradecê-lo por tanto aprendizado, por tanta sinceridade, por essa menina linda, porque apesar de ter 27 aninhos, é isso, né? Isso mesmo. Mas é uma menina ainda, está aí, e você pode aproveitar muito, pode anotar tudo aí, veja, reveja, ouça, porque é assim que a gente aprende. Isso agora é a dica da professora. Veja, reveja, anote tudo e siga. E vá lá,
pegue seu presente, porque é demais, né? Então, Pode Sil vai ficando por aqui. Eu te agradeço e agradeço também a todos os nossos patrocinadores que estiveram aqui com a gente, porque se isso aqui existe, é porque tem pessoas que acreditam na gente. Antes eu falei da minha blusa aqui, rosa, chique, maravilhosa, chique, Gisele Modas. Gisele Modas também está na Estância Betânia. Então, se você for lá na Estância Betânia, você vai lá, compra na Gisele Modas, segue, curte a loja lá e pode ir também na Estância Betânia visitar a loja presencialmente. Então, blusa, segue a dica aí, da Gisele Modas. Se você não conhece, te dou a dica para você ir lá na Gisele Modas. Ela também tem e-commerce por Instagram, por site. Então, ela resolve a vida. Se você quiser uma blusa, um sapato, qualquer coisa lá, está lá a solução da Gisele Modas. Agradecer também ao Valdeci JP por esse estúdio maravilhoso, por esse comando maravilhoso aqui, da gente ter esse Pode Sil, Pode Sim, aqui no Estúdio JP. Você que está me vendo, está me ouvindo, vai fazer um aniversário, vai fazer uma comemoração, precisa de fotos, precisa de tudo, Valdeci JP. Pede lá, honra quem nos honra. Então, Valdeci JP. Você também, além de nos ver no YouTube, no Facebook, você pode nos ouvir na Rádio Web Pauline Nicolini, todos os dias às 18h10, sábado e domingo às 23 horas. Então, segue lá, ouça. Se você está no trânsito, alguma coisa, ouve também, porque é honrando os parceiros que a gente chega muito mais longe, juntos. Não esquecendo, Chácara Extrapasson, que está toda última quarta-feira do mês na Estância Betânia, com uma taça de vinho para você. Então, curte lá a Estância Betânia, vai até a Estância Betânia. Lembrando que a Estância Betânia tem um propósito. Eles atendem 400 crianças. Então, quando você está na Estância Betânia, você está ajudando a 400 crianças integralmente. É como nós fazemos aqui na Associação Ana Rosa. Por isso o propósito se une. Nós transformamos vidas e a Estância Betânia também transforma as vidas. E você ajuda a transformar quando você está aqui na associação, nos ajudando e indo até a Estância Betânia, tendo seu momento de família, que lá você pode aproveitar no day use, na hospedagem, no jantar italiano, no almoço da chefe, todas as outras coisas que eles promovem. Não esqueçam de seguir a Associação Ana Rosa também, porque é transformando o bairro, transformando vidas que a gente chega mais longe. Chácara Extrapasson fica na Pedro Fiorese 41B. Eles lá, com a família deles, ajudando a sua, motivando os outros. Tem piquenique, você pode visitar os parreirais, você tem vinho, tem quentão, gente, é maravilhoso. Então, não perca essa experiência com a sua família. Tropical Cacau Chocolate fica bem pertinho aqui. Lembrem que eu falei para vocês que é o chocolate premiado. É maravilhoso o chocolate, é uma experiência única. Então você não pode. Procura lá no Instagram, Tropical Cacau Chocolate, você vai ver. E vai dizer assim, puxa vida, é verdade o que ela falou pra mim. É verdade, eu vou lá comprar ou pede que eles entregam também, fazem os negócios. Hidratação, porque não dá pra ficar, Elô falou muito bem, né? Não dá pra ficar sem água. E Hora da Bebida entendeu isso, que fica aqui no Santa Teresa. E no Ana Rosa e nos mandou água aqui para hidratação. Eles entenderam que é união e é propósito. E aqui eu fico com vocês por aqui. Nos seguem, nos curtam. Professora Silmara.maier. Deixa eu falar meu WhatsApp aqui, 41 991 660330. Se de repente você quer participar do Pode Sil, se você quiser ajudar na associação ou se você quiser saber alguma coisa, ou além de tudo, você tem uma dica aqui. Tem alguém que ela podia entrevistar, manda para nós, ou o telefone da pessoa que a gente entra em contato, porque aqui é você que escolhe quem eu vou entrevistar. Vamos ficando por aqui, gratidão a todos, é isso, bora para mais Pode Sil. Pode Sil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao Pode Sil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais.